Aproveitando um tempinho aqui, vim fazer umas gravações aqui no consultório e vamos falar então sobre obesidade. Obesidade vem sendo um tema muito falado, né? Cada vez mais as pessoas estão mais preocupadas com a saúde e a saúde hoje em dia envolve a gente tentar controlar essa pandemia da obesidade. Primeira coisa que eu quero falar é que a obesidade é uma doença e é uma doença crônica. Então, se é uma doença crônica, não tem cura, ela tem tratamento. E esse tratamento, ele tem hora de começar, mas ele não tem hora de terminar. Então, quem trata a obesidade sabe que ele vai estar sempre tratando, assim como trata um diabetes, assim como trata uma hipertensão. E a gente pode fazer a seguinte pergunta, mas gente, por quê? Por que hoje nós nos tornamos obesos? O que aconteceu? O que mudou? A gente sabe que a obesidade é a diferença entre o que a gente consome e o que a gente gasta, mas seria só isso? Não. Tem vários fatores envolvidos. Tem a própria parte genética, tem a parte hormonal, a parte emocional e, é claro, a parte nutricional. Então, se a gente for conhecer a história da obesidade, a gente vai lá nos nossos antepassados e a gente começa a entender o quê? Que naquela época as pessoas tendiam a comer e o corpo falava, olha, eu não sei quando ele vai conseguir se alimentar de novo. Então, automaticamente, o corpo fazia essa reserva energética em forma de gorduras. E com o passar do tempo, hoje, o que mais nós temos é a disponibilidade de alimento muito fácil. Então, hoje, o nosso corpo continua com esta capacidade de armazenar a gordura, na intenção de que depois a gente utilize. Só que como a gente não tem escassez de alimento, a gente acaba fazendo depósito desse tecido adiposo, que é um tecido extremamente inflamatório e que aí acaba cursando ali com mais de 200 doenças associadas à obesidade. Além disso, nós temos o fator genético, nós temos a nossa microbiota, que a gente já sabe que a nossa microbiota, muitos estudos mostram, né, aquela proporção de 2 filos, o paciente que é magro, ele tem mais bacteroidetes, o paciente que é gordinho, ele tem mais firmicutes, e esse firmicutes, ele acaba sendo patogênico. Então, esses micro-organismos patogênicos, a tendência que ele tem é de se ligar a alguns receptores que ficam na parede da membrana, que se chamam Toll-like, né? Toll-like receptor 4 é um dos que mais utilizam, o que mais se liga, e isso faz com que ocorra várias inflamações, que leva à resistência insulínica, leva ao aumento da permeabilidade intestinal, leva à formação de placa de ateroma, então diversas doenças associadas com obesidade. Hoje, o que eu gostaria de deixar para vocês é que tratar a obesidade não é falta de vontade do paciente para se tornar magro. Tratar a obesidade é algo difícil. A gente tem que pegar na mão, porque obesidade não é só um componente do que eu não tenho vergonha, eu como além do que posso. Não. Todo paciente obeso tem muita dificuldade em emagrecer porque é uma doença multifatorial. São vários fatores que fazem com que o paciente obeso se torne obeso e que tenha muita dificuldade em perder peso. Se você tiver dúvida, deixa aqui embaixo e vamos discutir sobre esse tema tão polêmico, tão atual e um tema que está nos trazendo tanta doença com repercussão, possivelmente daqui 10 anos trazendo transtornos, aumento de transplantes como a esteatose, né, transplante hepático. Deixa aqui sua dúvida e vamos começar a discutir sobre a obesidade. Em nosso próximo encontro eu vou estar falando um pouquinho de como a gente pode utilizar a suplementação e a alimentação a nosso favor.